Esse vídeo é para quem conhece as duas casas de Israel, um pouquinho das festas. Se não conhece, não vai ter muito proveito e você vai ficar até confuso. Mas nós vamos estudar coisas maravilhosas hoje, dentro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 1, alguns textos, vamos ter que ler o capítulo 2 inteiro e depois a gente pode ali buscar os melhores textos. Provérbios, realmente parece que não, parece que é uma bagunça de textos aleatórios, mas não, irmãos. Deus criou um plano dentro do livro de Provérbios. Não vou poder apresentar tudo nesse vídeo aqui, mas com certeza na continuação desses vídeos vocês vão ver que existe um plano e até uma linha do tempo dentro do livro de Provérbios. Por exemplo, do capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 1 ao capítulo 2, você já vai ver Cristo chamando as pessoas para fazerem parte do seu reino. As loucas, as virgens loucas, vão ser reprovadas. E já no capítulo 1 e no capítulo 2 já vai ter uma linha do tempo com tudo sintetizado ali. Nos capítulos que vêm a seguir, posteriores, o Senhor vai acrescentar detalhes dentro de Provérbios 1 e Provérbios 2. E isso vai até o capítulo 8 e 9. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos, se fosse dividir certinho por perícopes, por blocos, o capítulo 1 e o capítulo 2 seria um capítulo. E do capítulo 3 ao 8, ali perto do 9, já seria outro capítulo, relacionado com o primeiro. Então, no capítulo 9, nós temos todo o projeto de Deus feito. Quando chega ali perto de Provérbios 7, 6, 7 e 8, já vai ter as 10 virgens, as loucas sendo reprovadas. As que eram loucas no passado e que deram ouvidos à sabedoria e se tornaram sábias, aprovadas, você vai ter grande tribulação, grande Babilônia, e vai ter o tempo do fim, a casa edificada e o milênio estabelecido. De Provérbios 9 para frente, você já vai ver uma mudança no livro de Provérbios. Você já vai ver uma série de conselhos e parábolas mostrando o que é o proceder de um caminho sábio e o que seria o proceder de um caminho tolo. E todos aqueles conselhos, vocês vão perceber que são conselhos que a igreja glorificada vai dar para as nações no milênio. De maneira que de Provérbios 9 para frente, nós vamos ter o milênio estabelecido, até um certo ponto. E isso você pode verificar ao ler Provérbios. Então, irmãos, para vocês entenderem o que eu estou falando, o negócio é muito revelador mesmo. Dá gosto degustar de Provérbios assim. É um alimento que você consegue sentir o sabor, sabe? Mistura com a saliva, você consegue digerir. É só coisa boa, que faz bem para a saúde. Só alimento espiritual que te faz crescer. Então a gente pode começar já por Provérbios capítulo 1. E logo no capítulo 1, o Senhor vai confirmar isso que eu estou falando e vai desbloquear toda qualquer barreira que tiver que impeça você de ler Provérbios com essa camada de revelação. Vamos ler Provérbios 1, do 1 ao 7. Que introdução! Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A finalidade: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples, e aqui é a palavra tolo, para dar aos tolos prudências, e aos jovens conhecimento e bom siso. Os 7 Espíritos do Senhor que vai aparecer com precisão no capítulo 8, já começa aparecendo antes. Aqui está o Espírito de conhecimento. Ouça o sábio e cresça em prudência. Está chamando as sábias, as prudentes. Todo o povo de Deus, ele vai ser representado pelo dono dos provérbios, pelo espírito daquele que falava em Salomão, que é o nosso Senhor Jesus, em 10 virgens. Só um homem que tem uma mente tão iluminada, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Filho de Deus, que é maior que Salomão, para criar aquela parábola em Mateus 25. Ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquire habilidade. Para quê? Para entender os provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Enigmas. Aqui está parábola, questão enigmática, questão difícil de se compreender. O nosso Senhor logo profetizava isso daqui, sabia que iria se fazer carne e que nele iria se cumprir o texto aqui que diz: abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas ocultas antes da fundação do mundo.
Ele já estava preparando o caminho aqui, profetizando para quando ele se fizesse carne, todas essas profecias recaíssem sobre ele e ele pudesse ter a capacidade de crescer em graça e conhecimento, oração diante do Senhor e montar parábolas. Para que serve tudo isso daqui? Ouvir a sabedoria, o louco ouça a sabedoria, ouça a prudência, para entender provérbios e parábolas, e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí no verso 8 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Isso daqui já é uma parábola. Só pode entender isso quando o Espírito te revelar pela Escritura. Não é Salomão apenas falando para o filho dele, para ele temer os mandamentos dele e da mãe. Mas é o nosso pai e a nossa mãe falando para nós: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução do Espírito do Senhor. Já expliquei nos vídeos passados. O Espírito do Senhor, embora nós conheçamos ele como masculino, o Espírito do Senhor é revelado nas Escrituras como a figura materna. Deus não desprezou a figura materna. Nós vemos e já ouvimos sempre falar, sempre ouvimos a mesma coisa, que o Espírito Santo seria a terceira pessoa da Trindade e que seria tudo homem. O Pai homem, o Filho homem. Acontece que o único que se fez homem de verdade foi Jesus quando se fez carne. O Pai, embora se revele como figura paterna, ele não é homem. Você pode dizer, afirmar que Deus é homem? O que é homem na Escritura? Tem carne e sangue e tem um membro de homem. É uma mulher de carne e sangue, mas os membros são diferentes. Deus tem um membro? Não tem. Ele não é homem. Deus não é homem e nem mulher. Mas ele se revelou na família como uma figura paterna, como uma figura materna e um filho. Uma família é pai, mãe e filho. Pai e filho é uma família, mas não está completo, porque falta mãe. Aliás, esse filho um dia nasceu de uma mulher. Mãe e filho está incompleto. Onde está o pai? Sim, no nosso ambiente aqui seria uma família, só mãe e filho. Talvez o pai teria morrido, ou estariam separados, mas um dia teve um pai, um homem. Família é pai, mãe e filho. Isso o Senhor se revelou. A figura paterna ela é muito mais forte na Bíblia porque o pai é a cabeça, o marido é a cabeça. A mulher é o corpo, mas o Senhor não desprezou a figura materna. E isso já está aqui de cara na parábola. O Espírito Santo não é uma mulher, o Pai não é um homem, mas ele se revelou assim, na figura de pai e de mãe, pelo mesmo Espírito, e gerou um filho. Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Isso aconteceu antes da fundação do mundo, isso aconteceu quando ele nasceu, isso se concretizou quando ele ressuscitou. Um filho gerado é quando o corpo é glorificado. Infelizmente eu não tenho tempo para ler esses textos aqui. Vou deixar anotado, me lembrem aí, fica para um próximo vídeo. Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Em 3 momentos isso aconteceu. Então, me detive aqui no verso 8 um pouquinho, agora vamos no 22 ao 23. Até quando, honestos, amareis a necessidade, a loucura? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que eu derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O derramar do Espírito Santo, vocês sabem, no Pentecoste, primeiro para judeu, depois para gentil, e o Espírito do Senhor se revela plenamente como Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu falei 6. Cadê o 7º? O próprio Espírito do Senhor é o Espírito que traz a vida eterna. Se você tem essas 6 características em você e pratica elas, você é um candeeiro aceso. Você se torna olhos do Senhor e você vai ter a vida eterna que vem pelo Espírito do Senhor. A plenitude de um só Espírito. Então aqui diz, eu vou derramar o meu Espírito em vocês e vocês vão conhecer as minhas palavras. Agora, a partir do verso 24, vai vir uma sentença para aqueles que rejeitam todo o trabalhar de Deus na história. Mas porque clamei e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem a atendesse? Antes, rejeitaste todo o meu conselho, espírito de conselho,
e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror com tempestade, que é tempo de grande tribulação, e vindo a vossa perdição e o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Essa mensagem aqui é para os apóstatas, porque estarão vivos para invocar o Senhor. Mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Estou no verso 28, verso 29. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, já apareceu 3 dos 6 espíritos. E desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Rejeitam os conselhos do Senhor, querem os seus próprios conselhos. Dos seus próprios conselhos eles vão se fartar. Agora eu vou dar uma corrida no capítulo 2. Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e buscares a sabedoria, como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, somente então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha os 7 espíritos aqui. Porque o Senhor da sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A verdadeira. Tem sabedoria que não é dele, embora seja falada no nome dele. Mas a verdadeira ele revela para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juiz e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração. É o Filho de Deus com tudo que ele tem. Lembra que Paulo fala em Colossenses? Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria? Ele tira daqui. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para que tudo isso? Para te livrar do caminho mau. 2. Do homem que diz coisas perversas. Isso daqui é tanto no dia a dia, como principalmente no contexto final. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, apostasia. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, apóstatas. 5. Para te livrar da mulher adúltera, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Irmãos, se é o Senhor que está falando aqui, e Ele é tão poderoso em conselhos, em sabedoria, em entendimento, acha que Ele iria estar falando isso daqui somente literalmente? A mulher que deixa o amigo da sua mocidade, quem que é essa mulher e esse amigo? E se esquece da aliança do seu Deus. Logo em textos anteriores nós vimos sobre a apostasia do povo. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás a vereda dos justos. O verso 20, que parece que entrou assim de repente, ele quer dizer, guarda tudo aquilo que eu te falei, você vai ser protegido dessas cinco entidades do mal, e assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra, milênio, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Acabou. Todo o projeto está aqui. O que o Espírito do Senhor vai falar a partir daqui vão ser acréscimos sobre essa linha do tempo aqui previamente estabelecida e concluída. Agora vamos em Provérbios 6, que quando o Senhor falava Provérbios 6, inspirava o escritor a falar isso, ele queria que você não se esquecesse do capítulo 1, nem do 2, de que ele revelou o plano todinho, de que ele é rico em sabedoria e não poderia falar somente coisas literais, porque são enigmas. Você dá ouvido à sabedoria de Deus, clama, alça a voz, pede entendimento, e aí ele vai te fazer entender palavras, enigmas, mistérios dos sábios. Aí Provérbios 6, então seria do 12 ao 20. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca.
Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição verá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Está falando aqui de característica do diabo. Principalmente a do anticristo, que será o próprio filho do diabo na terra. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa, profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Presta atenção nisso. São provérbios, enigmas e parábolas. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Acharás açoites infâmia, o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Mas nós estamos estudando as palavras do Senhor, que não consiste só em falar coisas literais. Quem é a mulher adúltera? Quem é o marido que vai ficar enfurecido com o adultério e vai pegar essa mulher no dia da vingança? E não vai querer resgate, não vai aceitar nada, ainda que sejam muitos presentes. Nem prata, nem ouro vai apagar o furor desse marido. Quem que é? Em Ezequiel 16, é um texto rico em parábolas. Eu estou pegando um resumo. O Senhor está contando toda a história do povo de Israel. Vai pegar as 2 casas e representar elas em 2 mulheres. Vai ter muitas coisas profundas. Em Ezequiel 23 ele vai fazer a mesma coisa. Hoje eu escolhi só o capítulo 16, alguns textos. Se você quiser estudar na sua casa, anota aí. Ezequiel 16 inteiro e Ezequiel 23 ou 24 inteiro. É um desses 2. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e cresceram cabelos. No entanto, estavas nuas e descoberta. Passando eu por junto de ti, eu te vi, e eis que era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e te cobri com a minha nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. É uma história que representa a primeira aliança. Ela vai passar da primeira para a nova, e aí vai entrar em cada vida, em cada santo, e no final vai pegar um contexto todo, um contexto maior. Podemos aplicar isso na nossa vida. O Senhor me viu, me chamou, entrei em aliança com Ele, ainda que foi pela nova, não pela antiga, por causa do tempo. Mas, se eu vier a apostatar, eu vou receber as punições daqui e de que dizem Provérbios. Eu serei considerada como uma mulher adúltera para o Senhor. Mas ele está contando a história do povo de Israel primeiro. E ele fala, eu entrei em juramento com você e você veio a ser minha. Aí verso 14. Dos versos 9 ao 13, vai falar aqui muitas coisas que o Senhor fez. Ele vai enriquecer isso daqui. Lembra que ele falou que os peitos cresceram, cresceu o cabelo, ela veio a ser formosa. Ele vai contar aqui, falar linguagens fortes de todos os adultérios dela. E não é só Jerusalém. Vai falar de Jerusalém. Mas lá em Jerusalém, que era ali a central onde estava o santuário de Deus, lá estavam as 12 tribos. E ainda na divisão do reino, as 10 teriam que ir em Jerusalém para adorar o Senhor. As 10 enquanto não eram rejeitadas. Entende? Então são muitas coisas aqui. Por isso que quando esse povo adulterar, ainda mesmo no passado, ele vai usar linguagens como vocês deixaram que apalpassem os seus seios. Vocês abriram as pernas para os seus vizinhos de membros grandes. Mas isso era porque eles estavam adorando outros deuses, matando, derramando sangue, não cuidando do pobre, nem da viúva, nem do necessitado, usando as coisas do Senhor, que o Senhor deu para eles, para a maldade. E aí o Senhor, ao invés de denunciar assim, e ele denuncia assim, ele troca a linguagem por um marido que vê a mulher em adultério e fica enfurecido. Aí vamos no verso 14, como um resumo. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava, para seres dele, adultério. Verso 22.
Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, do marido da mocidade. Não falou isso em Provérbios 6? Uma mulher adúltera que se esquece do marido da tua mocidade e esquece da aliança do seu Deus, não tem nada o que aplaque a fúria do marido, enquanto ele não mata a adúltera. Quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue, você se esqueceu de tudo isso. Verso 30. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, só próprias de meretriz descarada. Verso 32. Foste como a mulher adúltera que, em lugar do seu marido, recebe estranhos. Como que em Provérbios, o Espírito do Senhor falando com tanta sabedoria, entendimento e dando conselhos da parte dele, falando que iria falar por parábolas e enigmas e nós iríamos entender, estaria falando só de coisas literais. Entendeu? Porque nós vemos tudo em Provérbios. Aí dos versos 35 ao 42 com alguns pulinhos. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, verso 27. Eis que eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que te aborreceste. Juntá-los-ei de todas as partes contra ti e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e de ciúme. Olha só, eu vou fazer vítima de furor e de ciúme. Quem que está enciumado aqui? O marido com a mulher adúltera. Farei cessar o teu meretrício e já não darás a paga. Presta atenção aqui como é o tempo do fim. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, a minha ira, e os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Porque aqui ele vai se vingar de todos os adúlteros. E a ira vai se apartar do povo. Agora, para entender esse texto aqui, um resumo. O Senhor está falando lá em Ezequiel que ele vai julgar a mulher adúltera como se julgam as adúlteras. E lá ele fala que iria ter pedras sobre ela. Em Apocalipse, perto do fim, o Senhor manda 2 testemunhas para profetizarem. Elas profetizam em Jerusalém, mas a profecia não fica só em Jerusalém. São 2 testemunhas, você já sabe a conexão com as 2 casas de Israel, já sabe que o espírito de Moisés e o espírito de Elias estarão numa porção do povo da casa de Judá e da casa de Israel, e eles vão profetizar primeiramente em Jerusalém, na cara da besta, na cara da grande Babilônia. E são 2 testemunhas. Vai repreender a mulher adúltera, ou seja, homens e mulheres que estiverem em apostasia. Vão matar as testemunhas do Senhor. Olha o 7º flagelo, a 7ª taça da ira de Deus. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi aquele terremoto, forte e grande. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Tudo que os homens fazem, constroem, com petróleo, com argamassa, com ferro, todos os edifícios cairão. E aí quando caiu, caíram-se as cidades das nações, não é só um lugar. Houve um grande terremoto a ponto de dividir a grande cidade em 3 partes, caíram as cidades das nações, e quando isso aconteceu, diz o texto, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, a mulher adúltera, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, todos os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo e da chuva de pedras, os homens blasfemaram a Deus. Porque o seu flagelo era sobremodo grande. Foram julgados como uma mulher adúltera, porque houve 2 testemunhas lá. Se a mulher for pega em adultério, por boca de 2 ou 3 testemunhas, é apedrejado. Tinha 2 testemunhas e tinha ainda o Senhor como testemunha. Por isso que lá em Ezequiel, no verso 42, ele fala: vai se cumprir a minha indignação. Acabou o meu ciúme. Nunca mais vou me indignar por causa disso. Entendeu? Agora, Provérbios 9 vai se fechar uma linha do tempo dentro de Provérbios e diz assim: a sabedoria edificou a sua casa. Para ficar melhor, vamos em Provérbios 8. Provérbios 8, verso 12. Desculpa. Vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar mais claro. Eu, a sabedoria,
Habito com a prudência e disponho de conhecimentos. 2. E de conselhos. 3. O temor do Senhor. 4. Consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. 5. Minha é a fortaleza. 6. Aonde nós vamos encontrar isso? Em Isaías 11. E lembra, o próprio Espírito do Senhor dá a vida eterna para o povo. 7. Após o povo receber tudo isso e ele concluir todas as suas obras entre os homens, o que vem? O reino dele. Por isso que no verso 15, o Espírito diz: por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. Quem são os reis? Ele não está falando agora, por meu intermédio reinam os reis agora. Senão os reis estão fazendo o quê? Mas isso é no milênio. Por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. De novo, por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Entendeu? Aí ele vai finalizar aqui. Já foi estabelecido o milênio. E aí no capítulo 9, verso 1 diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Quem que é a sabedoria? Cristo. Quem que é a sua casa? Nós. O que são as 7 colunas? Os 7 espíritos dele. Entendeu o propósito? Finalizo aqui, tá bom? E o meu desejo do coração é que vocês compreendam isso e pratiquem isso e possam ensinar isso, porque isso edifica, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Então, até os próximos estudos. Deus abençoe.